Bem-vindo de volta ao meu canal. Se você está chegando agora, não esquece de dar o seu like, compartilhe e comenta aqui comigo ao final do vídeo para que o YouTube entenda e cresça cada vez mais essa comunidade. Bom, eu quero contar para vocês hoje como foi quando Deus me pediu para ir até Jerusalém. Isso aconteceu em 2018, eu tinha acabado de perder um bebê, mas o Senhor foi bem claro comigo, foi logo no meu início, assim, de caminhada com o Senhor, e quando isso acontece, quem tá à sua volta, principalmente familiares, não costumam entender, tá? E eu me lembro que, apesar de ser nova na fé, ali caminhando com o Senhor, eu tinha deixado algumas coisas que eu fazia, algumas atividades que eu fazia. Eu era muito bem sucedida, era uma profissional que ganhava muito bem, trabalhava com venda direta, e me lembro que eu simplesmente perdi o interesse em tudo aquilo que eu fazia, né? Afinal de contas, eu estava completamente fora do propósito que Deus tinha para minha vida. E eu tinha dinheiro guardado, eu ganhava super bem, e eu quero te dizer que todas as vezes que Deus quiser te testar, Ele vai te testar justamente aonde vai mais te custar. Foi assim comigo. E aí, então, o Senhor me disse, pode comprar a sua passagem e ir nessa caravana, a caravana da pastora Helena Tanuri. E isso em 2018, eu já tinha o Enzo, pequeno, né? Mas, enfim, dava para ele ficar com a minha mãe, com o Choit, meu marido. E aí, eu lembro de ter questionado a Deus e falado assim, se eu comprar a passagem para ir, não é uma passagem barata, não é uma viagem barata. Eu me lembro que na época ficava em torno de 15 mil reais, eu tinha esse dinheiro. Mas eu falava para Deus assim, se eu for, eu vou ficar sem dinheiro. Se eu for, e se acabar o dinheiro que eu tenho? Então eu me lembro que ter ido a Jerusalém foi um grande teste, né, de fé para mim, principalmente no que diz respeito ao dinheiro. Eu fui com muito medo, por sinal, mas foi maravilhoso. Eu fiquei 12 dias estudando na Terra Santa. Foi um grande aprendizado para mim, porque eu vivi muitas experiências sobrenaturais lá, com Deus, de pessoas que vinham falar comigo, de coisas que o Senhor me entregou. Foi muito tremendo, né? Eu me lembro que também, em um dos hotéis que a gente ficou, eu me lembro que a pessoa que estava comigo, ela precisou voltar para o Brasil. E eu toda feliz que eu ia ficar sozinha no quarto e tudo mais. Eu me lembro que no dia seguinte, a coordenadora da viagem disse assim, olha, Ana, a gente vai precisar te trocar de quarto e colocar você com mais 2 pessoas. Eu me lembro que eu fiquei numa cama dura, assim, no canto do quarto. E quando eu me deitava, eu podia sentir a areia, porque Israel é um lugar muito deserto, né? Tem muito deserto lá. E eu me lembro do Senhor ter dito no meu coração, acontece que você não veio a essa viagem para descansar, né? E nem para turistar, você veio para estudar. Então, a primeira experiência que eu tive com Deus no quesito me pedir coisas, né? Foi ir a Terra Santa, que para mim foi uma grande prova de fogo. Eu me lembro que as pessoas diziam assim para mim, nossa, mas por que você não vai para Disney? Pega esse dinheiro e vai para Disney. E aquilo me deixava completamente dividida, porque de um lado eu tinha conhecido o maior amor do mundo, né? E era mais forte do que eu mesma, então eu não consegui falar não. Mas por outro lado, eu ainda tinha o meu coração, né? Ele não foi completamente, naquela época, meu coração ainda não estava completamente rendido ao Senhor, né? Eu tive muitas batalhas também espirituais na viagem. Eu me lembro que nós tivemos um momento de orar em grupo no hotel, mas eu comecei a ficar triste no quarto, me lembro claramente, eu comecei a ficar triste assim, cabisbaixa, e na minha mente, Satanás dizia assim, você acha o quê? Você acha que você vai ser uma dessas? Você acha que você um dia vai ser uma pregadora da palavra de Deus? Mas não vai mesmo. Eu fui ficando triste, fui ficando esquisita. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu contei sobre isso. E aí eles me disseram, nossa, você começou a entrar numa guerra, né, numa batalha espiritual.
E também quando eu voltei da viagem, parecia que eu tinha ido na padaria comprar pão. Porque as pessoas ao meu redor, e aí eu tô falando de pessoas próximas, tá? Exceto meu marido. Meu marido sempre me apoiou muito, sempre foi um grande incentivador, principalmente daquilo que Deus começou a fazer na minha vida, só. Porque o restante foi dizer sim para Deus, foi dizer sim para Jesus, aceitar Jesus, e principalmente quando eu disse sim a essa viagem e paguei por essa viagem, eu enfrentei muita cara virada, assim, muitas pessoas que eu acreditava que iriam me apoiar, iriam torcer por mim, foram completamente indiferentes. Então, essa foi uma grande experiência. Eu tive muitas outras, né, ao longo dessa jornada de anos com Deus, caminhando com Jesus, de relacionamento, de aprofundamento, mas especificamente a de Israel me marcou profundamente porque envolvia dinheiro, envolvia grana, né? E eu me lembro, assim, que o Senhor me dizia: você não me ama? Se você me ama, eu quero que você vá a essa viagem, né? Nós fomos para Londres e fizemos uma parada lá rápida e depois eu tive a oportunidade de caminhar por aqueles lugares incríveis, né? E eu me lembro também que no último dia, quando eu tava vindo embora, eu chorava porque eu não queria vir, eu queria ficar lá. E na saída do hotel, alguém tocou meu ombro assim, era uma das pessoas que trabalhava lá, e ele segurava uma rosa, uma flor, não me lembro bem agora. E eu olhava para os lados para ver se outras pessoas também tinham recebido, mas na verdade era somente eu mesmo que tinha recebido. E aquela flor ficou durante muito tempo dentro da minha Bíblia. Foi muito marcante para mim, porque o Senhor se revelou muito. Tive a oportunidade de renovar ali, né? O batismo, você faz tem aquele ato simbólico quando você mergulha no Rio Jordão, e não é um segundo batismo, mas é a renovação, porque naquele lugar específico foi onde Jesus também foi batizado por João Batista. Então foi muito tremendo esse tempo, né? Eu me recordo também que teve um momento da viagem que nós estávamos no grupo e o assunto era sobre dinheiro, né? Era sobre finanças. E se Deus te pedisse tudo? E se Deus te pedisse tudo? E eu me lembro que uma das pessoas disse: não, tudo não dá. Tudo não dá. Porque é isso. Quando você caminha com Deus, você não pode se segurar em nada. Era isso que eu queria te dizer. Eu me lembro, nunca vou me esquecer, de uma pessoa específica que ela disse: não, tudo não dá. Tudo não posso. E ao longo dos anos, o Senhor foi tratando comigo, foi trabalhando em mim a questão do dinheiro, né? Porque o dinheiro foi um ídolo na minha vida. E o Senhor tem prazer em nos abençoar. Ele deseja que a gente seja frutífero, Ele tem desejo e interesse que a gente vença na vida, mas a palavra vai dizer que quando colocamos Ele em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas, né? Então, ao longo desses anos, eu tive muitas experiências com o Senhor, mas Israel foi talvez a maior delas, no quesito finanças, tá? Depois eu tive outras, e 2024 foi quando eu, de fato, abandonei todas as coisas para viver 100% o centro da vontade de Deus, inclusive criei esse novo canal. Então, eu não sei em que momento da sua jornada com o Senhor você está. Se você teve alguma experiência muito marcante com o Senhor, eu queria que você comentasse aqui, divide comigo, eu quero saber, quero trocar com você. E a gente precisa permitir, sabe, que o nosso coração, a nossa vida, tudo que nós temos, a gente coloque na mão dele 100%, porque ele é um bom administrador, inclusive, e o Senhor, ele é dono de todas as coisas, do ouro, da prata. Eu posso te dizer que eu pisei na Terra Santa, tenho muita vontade de ir outras vezes, com os meus filhos, com meu marido. É um lugar muito maravilhoso para se aprender, principalmente agora que eu faço faculdade de teologia, mas naquela época eu entendi que era um chamamento, sabe? Eu entendi que era, como eu posso dizer, era a oportunidade que Deus encontrou de me retirar,
sabe? De me tirar do bando e me levar para viver uma experiência com Ele sobrenatural. E obediência é obediência, né? Ou a gente obedece ou a gente não obedece, simples assim. E eu não me arrependo. Para minha família eu sei que foi um processo muito difícil, eu venho de uma família católica e foi um processo difícil. A minha mãe queria que eu fosse tantas outras coisas, né? Menos pregadora da palavra de Deus, serva do Senhor, mas eu resolvi escolher a boa parte, né? Isso me custou tudo e eu escrevi um livro, inclusive eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo sobre o meu livro. E é isso, me conta suas experiências, eu quero conhecer o que o Senhor te pediu, o que o Senhor te pediu e que você não soube dizer não para Ele, né? Porque quem conhece o Santo dos Santos não consegue ficar longe desse lugar. Tchau, até a próxima.